Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos presentes nessa audiência de hoje. Eu preparei aqui uma apresentação em PowerPoint, sendo já bastante breve, começando com ela, né? Eu queria dizer inicialmente, né, gostaria de iniciar minha exposição dizendo que o desafio da reforma tributária não é apenas simplificar, né? Muito menos simplificar em retórica discursiva, né? Essa reforma tributária é muito importante para também corrigir graves distorções que nós temos no modelo tributário federativo brasileiro e que produzem não só ineficiência econômica, baixo crescimento, mas também regressividade e desequilíbrio federativo. Por essa razão, né, e conforme ficará claro com alguns dados que eu apresentarei aos senhores, uma reforma tributária moderna e que vise promover simplificação e maior justiça não pode prescindir de dois eixos fundamentais: a unificação da base de consumo entre bens e serviços e a aplicação do princípio do destino, segundo o qual a receita do imposto pertence ao local em que vive o consumidor, aquele que efetivamente pagou pelo imposto. Qualquer proposta que não preveja esses dois eixos, esses dois princípios, é falha, do meu ponto de vista, em promover maior crescimento econômico, maior justiça e equilíbrio federativo. Nesse sentido, o primeiro ponto que eu queria abordar com os senhores é o problema da divisão da base de consumo entre ISS e ICMS. Essa divisão é uma das autênticas jabuticabas no nosso sistema tributário. Não há nenhum país no mundo, ou ao menos, né, nenhum país relevante do mundo que se conheça e que faça isso, né? Que mantenha uma base de tributação do consumo dividida entre serviços e mercadorias. Tem países que podem tributar diferentemente, com alíquotas diferenciadas, mas divisão da base tributária não há no mundo. Ainda mais, eu diria, em pleno século XXI, em que a fronteira entre mercadorias e serviços é cada vez mais opaca, né? E a manutenção dessa divisão de base ela acaba só beneficiando o planejamento tributário. Sem unificar o ISS com o ICMS, não há como também a gente eliminar por completo a cumulatividade da tributação no Brasil, nem amenizar significativamente a regressividade produzida pela menor tributação dos serviços em comparação às mercadorias. Apesar, né, dessas claras desvantagens do modelo que nós temos hoje, há quem busque defender essa jabuticaba sob a ótica do interesse arrecadatório de alguns grupos, de alguns poucos municípios, né, com o argumento de que a receita de ISS tenderia, né, a crescer mais do que ICMS. Na realidade, esse é um mito que se criou por duas razões. A primeira, que foi o fato de que o ISS, de fato, começou a crescer mais do que o ICMS há 2 décadas atrás, né, em função de uma lei complementar lá de 2003, que ampliou a lista de serviços, e por vários outros fatores aqui que o tempo não me permite listar. A segunda razão é baseada na suposição de que a receita de ISS seria beneficiada especialmente pelo maior dinamismo do PIB de serviços. Qual o problema dessa análise? É que a base do ISS não é o PIB de serviços, o comércio e parte dos serviços de telecomunicações estão no PIB de serviços, mas integram a base do ICMS, e, por outro lado, a base do ISS é influenciada pelo desempenho da indústria, pelas aquisições de serviços realizadas pela indústria. Bom, para não me delongar, né, nessa questão técnica, eu queria apenas mostrar que os dados do IBGE que estão sintetizados aqui nessa tabela do PowerPoint, eles indicam que entre 2010 e 2019, a base de tributação do ISS não cresceu mais do que a do ICMS, de modo que nós podemos considerar, no mínimo, duvidosa a afirmação de que os municípios tenderiam a ganhar com a manutenção do ISS. Bom, outra afirmação que eu gostaria de contestar é de que a reforma fere a autonomia federativa.
Isso não é verdade. Não é verdade não só porque os municípios vão manter a competência para tributar, vão manter a competência para escolher a sua alíquota, mas também não é verdade porque, ao contrário, o efeito que a reforma terá será de fortalecer a autonomia dos municípios ao permitir que as cidades possam tributar todo e qualquer consumo realizado por seus moradores. Do pãozinho, à conta de telefone, à conta de luz, a gasolina consumida pelo cidadão da cidade será tributada pelo município. Falta de autonomia, falta de competência ou competência limitada existe no modelo atual, em que a regra matriz do imposto sobre serviços restringe, em geral, o poder de tributar ao local da sede das empresas prestadoras de serviços. Como vocês podem ver por esse gráfico aqui ilustrado, hoje, mais de 3 mil municípios no país não conseguem, em função desse problema da regra matriz do ISS, não conseguem arrecadar nem R$100 por habitante ano com imposto. E no topo da pirâmide, em compensação, nós temos aí sim, né, um número limitadíssimo de municípios, 61 municípios em todo o país, que arrecadam mais de R$1.000 por habitante ano. Né? Esses 61 municípios mais ricos em receita per capita do país, que são... Essa lista é liderada pelo município de Barueri, em São Paulo, que tem uma arrecadação de R$6.000 por habitante ano. E por que Barueri é tão rico? Não é porque Barueri promove uma guerra fiscal que atraiu a sede de várias empresas e concentra hoje até mesmo o imposto sobre serviços que todos nós brasileiros pagamos, né, quando estamos usando o cartão de crédito, pagamos imposto sobre a taxa do cartão de crédito. Hoje, Barueri, a capital de São Paulo, e mais alguns pouquíssimos municípios concentram a arrecadação deste imposto que é pago por todos nós brasileiros. E esse grupo de 61 municípios mais ricos de ISS, eles concentram, portanto, 43% da arrecadação de todo o país, tendo apenas 12% da população. E vejam que essa concentração de receita não é explicada por fatores econômicos. Esses municípios aqui, eles possuem 21% do PIB brasileiro, 27% do PIB de serviços. Muito menos do que eles arrecadam e concentram em termos de ISS. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que pode-se imaginar, bom, mas então, entre esses municípios aqui mais ricos, nós temos as grandes cidades, são as capitais. Não. Nós temos apenas 2 capitais entre esses 61% mais ricos, São Paulo e Vitória. O Rio de Janeiro ali está beirando, ele está na posição 63 no ranking de ISS per capita. E na realidade, né, esses municípios, sejam os municípios ricos em ISS, sejam os municípios ricos também em cota parte do ICMS, eles não são necessariamente municípios grandes. Tá? Ao contrário, nós temos municípios pequenos e municípios grandes. E outra coisa que os dados também mostram é que os municípios mais beneficiados, mais ricos em ISS e ICMS, também possuem um FPM maior. Vejam, os 171 municípios mais ricos em ISS e ICMS do país, são essas cidades ricas que eu estou identificando aqui no gráfico, eles possuem um FPM per capita maior do que a média do país, né? O que contradiz aqueles que tentam argumentar que a riqueza, né, do ISS e do ICMS seria apenas uma contrapartida do baixo FPM. Não é o que os dados mostram. Né? Aqui nós temos a lista dos 40 municípios mais ricos em ISS per capita, em ICMS e ISS per capita do país. O mais de todos São Gonçalo do Rio abaixo, de Minas Gerais, seguidos por vários outros municípios que são ou sede de refinarias ou de hidrelétricas, ou como é o caso de Barueri, né, que promovem uma guerra fiscal atraindo sede de várias empresas. Né? Em média, as cidades mais ricas em ISS e ICMS têm 25 mil habitantes. Ou seja, nós estamos falando, portanto, não existe um verdadeiro conflito entre grandes e pequenos no debate da reforma tributária. O verdadeiro conflito que existe no debate da reforma tributária é entre municípios
ricos e pobres. Tá? Como é que esse problema ele é enfrentado pela reforma tributária? Como que a reforma muda essa realidade? A ampliação da base de consumo e a aplicação do princípio do destino vão produzir uma repartição mais equânime da receita. Os municípios mais pobres e os estados de menor PIB per capita terão sua fatia do bolo ampliada, mas de modo gradual. Né? Gradual devido ao quê? Devido à regra de transição. Vejam que os municípios eles terão sua fatia no bolo alterada por duas razões. Primeiro, a substituição do ISS na origem pelo IBS no destino. Notem que esse, inclusive, é o ponto mais polêmico. Né? A segunda mudança é a mudança que ocorrerá na cota parte do ICMS ou do IBS, o futuro imposto, que passará a ser distribuído com base na população, com peso de 60%, em partes iguais, 5%, e fora os outros critérios definidos já atualmente em lei estadual, que perfazem um percentual de 35%. Mas notem, eu falava que o ponto mais polêmico, que é a unificação do ISS e do ICMS, se a reforma se restringisse a apenas essa mudança, nós teríamos que 5.251 municípios do Brasil, 94% das cidades ganhariam se nós tivéssemos apenas essa mudança. Mas nós vamos ter as duas mudanças. E, em muitos casos, alguns municípios perdem por um critério e ganham por outro. Existem casos que os municípios perdem nos dois critérios, existem casos em que os municípios ganham pelos dois critérios. Bom, o impacto efetivo sobre as finanças de cada ente federativo, ela vai depender tanto desse efeito redistributivo, da ampliação ou redução da fatia do bolo, né? Mas também vai depender do crescimento econômico. Por que do crescimento econômico? Né? Porque nós vamos ter uma regra de transição. Né? E essa regra de transição, junto com o crescimento econômico, ela vai possibilitar que, na prática, né, todos ganham, né, e nenhum município, pelo menos nos 20 primeiros anos da reforma, sofra qualquer queda de arrecadação. Para simular os impactos distributivos da reforma, nós adotamos um modelo... Sérgio, 2 minutos para concluir, por favor. Tá, que usa informações do censo do IBGE, da POF, vários dados do IBGE. E eles mostram, né, que, sem considerar a transição, 85% dos municípios brasileiros ganhariam. E vejam que não são só os municípios pequenos. Né? Quase metade das capitais ganham com essa redistribuição, e entre os 100 municípios, o chamado G100, né, que é o grupo, na verdade, 108 municípios populosos e mais pobres do país, 96% desses municípios ganhariam com essa mudança. Né? Entre os municípios mais pobres, 98%, e entre os municípios com mais de 80 mil habitantes, 67%. Né? Além da desigualdade, da concentração de receita entre os municípios cair, medido pelo índice de Gini, em 22%. Isso se não houvesse a regra de transição. Com a regra de transição, esse impacto é diluído no tempo. Né? O que prevê a regra de transição? Ela prevê que nos primeiros 20 anos, né, na formulação mais recente da PEC 110, todos os entes recebam, no mínimo, a receita que eles têm hoje, corrigida pela inflação. E que apenas aquele aumento da arrecadação acima da inflação é que seria distribuído pelos novos critérios no destino. Né? E aí, bom, qual que deve ser o crescimento da economia? Qual que deve ser o impacto da reforma sobre a economia? Nós temos vários estudos, há uma certa incerteza, mas os estudos são unânimes em apontar que a reforma inequivocamente promoverá um maior crescimento da economia. Usando como referência o estudo dos professores da UFMG, o Edson Domingues e a Débora Freire, nós temos 3 cenários. Um cenário onde a reforma teria um impacto de 4% de aumento do PIB num período de 15 a 20 anos, um cenário mediano com efeito de 11,6% e um cenário otimista com efeito de 20%. Esse é um efeito total, senhores. Né? Ele é diluído ao longo do tempo. Ele, em taxa anual de crescimento do PIB, ele representa, como vocês podem ver aqui,
0,3%, 0,7% ou 1,2% a mais de crescimento ao ano. Quando a gente, então, adota a regra de transição, simulando com esses 4 cenários de crescimento econômico, o que a gente constata? A gente constata que a grande maioria dos municípios brasileiros e todas as capitais, absolutamente todas as capitais, passam a ter uma arrecadação sob a reforma tributária maior do que seria a sua arrecadação sem a reforma tributária. Vejam, eu não estou falando apenas que a arrecadação não cai. Ela não cai e ela cresce mais do que no cenário sem reforma tributária. Tá? Ou seja, mesmo com um crescimento tímido, com um efeito tímido de 4% de incremento no PIB, nós teríamos em todo o país apenas 120 municípios que estariam arrecadando menos com a reforma do que sem a reforma. E entre as capitais nós temos um número de 0 municípios, 0 cidades que teriam uma arrecadação menor com a reforma do que sem a reforma. E no cenário mediano, né, então, esses números, né, de potenciais perdedores são ainda mais reduzidos. Isso ocorre justamente pelo efeito do crescimento econômico sobre a arrecadação. No cenário mais pessimista, nós teríamos um acréscimo de arrecadação de 500 bilhões e no cenário mais otimista de 2,5 trilhões. Tá? Então, e se a gente considera ainda os efeitos, impactos indiretos desse maior crescimento econômico sobre outras receitas municipais, como FPM, IPTU e TBI, né, nós temos ainda uma cifra, valores adicionais de 80 a 380 bilhões no período de 20 anos. Ou seja, o resumo, né, da ópera, minha conclusão é que são inequívocos, né, os benefícios da reforma em termos de crescimento econômico e de redistribuição mais justa da receita entre os entes federados. Era isso, obrigado. Obrigado pela bela contribuição, Sérgio Gobert, economista, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Agora com a palavra o nosso presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zuskowski.